Maringá passa por tantas e rápidas transformações urbanas que muitas vezes nem nos damos conta do quanto as paisagens mudaram nas últimas décadas. Só ao longo do conhecido eixo monumental foram tantas as mudanças que um viajante do tempo que viesse lá da década de 70 dificilmente reconheceria onde estamos hoje. Pouca coisa sobreviveu neste percurso. A exemplo disso, bem aqui na Travessa Jorge Amado, ao lado do Mercadão de Maringá e do Fratello, ficava um importante ponto para o escoamento, a chegada de mercadorias e, claro, o desenvolvimento socioeconômico local e regional. Sabem do que se trata? Antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana e de graça, você recebe os nossos novos conteúdos, ok? E agora, querem saber detalhes do desvio ferroviário que ficava bem aqui nessa região? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Estamos no início da década de 1950 e Maringá sofre com os atrasos na inauguração da estação ferroviária local. Aquela estrutura havia sido prometida pelos dirigentes da Companhia de Terras Norte do Paraná para poucos anos após a inauguração da região do Maringá Novo. Mas a promessa não se cumpriu. A venda de terrenos se intensificava ao mesmo tempo em que o adensamento populacional crescia. As construções davam novas características à região central da cidade e, naturalmente, aqueles que investiam esperavam a contrapartida da empresa imobiliária. Contudo, a Companhia de Terras não tinha mais gerência sobre as obras da ferrovia. Ocorre que, com a venda do grupo empresarial britânico aos paulistas, o governo Vargas nacionalizou a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que era administrada até então por eles. Como consequência, a expansão dos trilhos pelo noroeste do Paraná seguia em ritmo lento. Em abril de 1953, a Associação Comercial de Maringá foi fundada e uma de suas primeiras pautas foi justamente cobrar essa demanda. Diversos despachos foram feitos para autoridades estaduais e federais, juntamente com o primeiro prefeito do recém-instalado município, Inocente Villanova Júnior. A pressão foi tão grande que, em 31 de janeiro de 1954, a estação ferroviária de Maringá foi inaugurada ainda com seu prédio inacabado. Mesmo assim, a festa foi grande e reuniu uma multidão que aguardava ansiosa por aquela estrutura há algum tempo. É bom destacar que aquela não era apenas uma demanda de comerciantes e atacadistas, mas também da população em geral, que esperava contar com um sistema mais ágil de transporte. Afinal, as rodovias ainda se encontravam em situação precária, o que dificultava viagens em períodos de chuvas. Com as locomotivas, esse problema seria superado, pelo menos em parte. Claro que, com o passar do tempo e com a modernização das rodovias, as viagens de trem acabaram se tornando obsoletas devido à morosidade. Não por menos, no início da década de 80, o transporte de passageiros foi interrompido por aqui, mantendo apenas os vagões de cargas. Em todo caso, a estação ferroviária, bem como o seu pátio de manobras, os armazéns e barracões de cargas instalados nas imediações, ocasionavam severos problemas de mobilidade urbana. Na Avenida São Paulo,
um viaduto foi construído para amenizar este impacto. Ele ficou conhecido como Viaduto do Café. Mas ainda havia outras passagens de nível pela cidade, as quais travavam o trânsito e ocasionavam acidentes. Os pedestres, muitas vezes, precisavam cruzar os trilhos pulando os vagões parados. Era um entrave para a expansão urbana para o norte de Maringá. Aliás, sobre a estação ferroviária, a gente já produziu um episódio bem completo, falando sobre estruturas, modernizações, enfim. Eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. Bem, mas um dos pontos essenciais para que uma estação funcione adequadamente é uma área chamada desvio ferroviário. Esse ponto do pátio de manobras permite que locomotivas se reposicionem para o seu destino ou coletem cargas em seus vagões. No caso do desvio ferroviário aqui de Maringá, ele ficava entre a Avenida Prudente de Moraes e os fundos da estação ferroviária, onde havia uma estrutura destinada aos seus funcionários e seus maquinários. Eram 4 trilhos ligando o pátio ao desvio. Um não se conectava a outros trilhos, embora passassem uma plataforma de um armazém. E 3 deles se ligavam a um único trilho. Nessa área, ainda havia um trilho que dava conexão exclusiva aos barracões da cerealista Tamandaré. As pessoas também utilizavam esse percurso para cortar caminho, da Zona 7 ao centro, sobretudo os alunos do Colégio Estadual Gastão Vidigal e também acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá. Somado a isso, ainda tínhamos a colônia dos ferroviários, casas onde as famílias dos funcionários da estação conviviam diariamente com o trânsito pesado dos trens. E o que pouca gente sabe ou se lembra é que neste desvio ferroviário havia 2 travessas, uma de cada lado da linha. Uma era denominada Travessa Uchoa e a outra Travessa Espartaco. A fim de reurbanizar a região, em 1986, o município de Maringá contratou o escritório de Oscar Niemeyer, que por sua vez apresentou o projeto Ágora. Aquela era uma proposta com superquadras de ocupação mista no local, onde havia a estação e seu pátio de manobras. Mas essa proposta foi sendo alterada até ser renomeada Novo Centro de Maringá. Prevendo o rebaixamento dos trilhos, em 1991 foram demolidos os armazéns, barracões, as casas dos ferroviários e a estação em si. O desvio ferroviário, por sua vez, passou a ser ainda mais utilizado pelos pedestres a partir de então. A urbanização dessa área ocorreria somente na gestão do prefeito João Ivo Calef, no início dos anos 2000. A obra foi executada por meio da cooperação técnico-financeira celebrada entre o município de Maringá, a Santa Alice Loteadora e a Cerealista Tamandaré Limitada. Sendo nomeada a Travessa Jorge Amado por meio da Lei Municipal número 5.530, de 6 de dezembro de 2001, a benfeitoria foi inaugurada em 27 de outubro de 2004. Jorge Leal Amado de Faria foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos, sendo o autor mais adaptado para o cinema, teatro e televisão. É responsável por sucessos como Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e Capitães de Areia. Estando a área em um processo de requalificação, em outubro de 2009 foi inaugurado um mercadão nos antigos barracões que haviam sido ocupados pela cerealista Tamandaré. Em 2020 foi a vez do Mercadão Fratello ser inaugurado. Diante da localização estratégica, a Travessa Jorge Amado recebe eventos diversos de grande sucesso. Ponto de passagem de muita gente, naturalmente tornou-se um local de visitação de maringaenses e turistas. São aproximadamente 140 metros de comprimento que conectam as avenidas João Paulino Vieira Filho e a Prudente de Moraes. E justamente por aqui ficava o desvio ferroviário,
que auxiliou por décadas o desenvolvimento socioeconômico de Maringá e região, e que hoje serve para outra finalidade, com a Travessa Jorge Amado. Você conhecia essa história? Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!